Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Divagação Científica, um bate-papo entre doutores sobre os percalços e percursos da vida acadêmica. Eu sou Natália Simon, professora universitária. Eu sou a Márcia Zanata, pesquisadora. E hoje, no último episódio da segunda temporada, nós conversaremos sobre o papel do orientador. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Jones Limberger, graduado em farmácia, com mestrado e doutorado em química pela URGS. O Jones atualmente é professor adjunto do Departamento de Química da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse momento ele está orientando 5 alunos, 4 de mestrado, 1 de doutorado e ainda 4 ICs. E ele já orientou cerca de 10 alunos, sendo que uma das defesas, né, Jones, foi na semana passada. Então, desde já, a gente gostaria de agradecer ao Jones pela presença aqui, por ter aceitado participar, né, do último podcast aí da temporada, o último episódio. E a gente tem certeza que a visão do Jones aí como um jovem orientador vai ser bastante útil para os nossos ouvintes. E seja bem-vindo, Jones. Olá, Jones. Olá, obrigado, gente. Obrigado, Natália, obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês e tentando dar o meu ponto de vista de um jovem orientador, né? Um orientador que está há aproximadamente 5 anos, né, nesse papel. E vou contar um pouco para vocês aí essas dificuldades e tudo que eu tenho passado nesse meu período aqui na PUC. Jones, eu acho que eu e a Márcia, a gente pensou nessa temática quando a gente começou a comparar a nossa vida enquanto orientando e agora a nossa vida de orientadoras. Sim. E então a gente pensou, eu acho que seria um assunto legal pra falar, assim, né? O que tu pode nos dizer, assim, sobre isso? Tu também já fez essa reflexão do tipo, um dia eu fui orientando e eu agia assim. Agora eu tô do outro lado e eu acho uma outra coisa, né? Não, assim, tem diversos aspectos nessa discussão, assim. Tem aquele sentido, assim, que a gente fica muito tempo para se tornar um doutor, para se tornar um profissional pronto para atuar, né, em pesquisa e desenvolvimento, né, para tocar projetos. Só que isso é focado na ciência, né? E, além disso, tem o orientador e o professor universitário, né, também isso. Ele tem muitos papéis que vão um pouco mais longe disso, né? Por exemplo, você conseguir gerir pessoas, né? Você dar conta de conseguir dinheiro de projeto, né? Você, agora nesses tempos de mídias sociais, né? Você mostrar a cara, né? Tem tudo isso que, assim, enquanto você está lá, né, raspando a barriga na bancada, enquanto você está lá fazendo experimento, você não está ficando pronto para isso, né? Então, muda muito quando você sai do papel de doutorando, de pós-doc, e você se torna um orientador, né? Eu já fiz reflexão do tipo assim, e se acho que todo mundo que pensar isso vai lembrar de alguém, assim, daquele profissional, daquele pós-graduando que era brilhante durante sua formação, durante o doutorado, durante o mestrado, né, durante o doutorado e mesmo no pós-doc. E quando essa pessoa se tornou um professor, tornou um pesquisador, a coisa foi diminuindo, né? Assim, você ser um ótimo pesquisador de bancada, produzir muito enquanto você está colocando a mão na massa, enquanto você está colocando a mão na massa, é uma coisa, né? Você trocar o papel e continuar assim é uma coisa que não necessariamente é linear, não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra, né? E também aquele doutorando, aquele pós-doc, né? Que talvez não tenha desempenhado durante esse período um papel tão brilhante, que daqui a pouco vira um ótimo gestor, que consegue lidar muito bem com o seu grupo, consegue atrair alunos, consegue de alguma forma achar um nicho para conseguir investimento na sua pesquisa e vai se tornar um ótimo orientador, né? Então, essa é uma das reflexões que eu tenho feito, que eu tenho feito nesse tempo, sabe? Essa questão das soft skills, digamos, que a gente tem que adquirir, a gente sempre comenta aqui e que a gente se dá conta, às vezes, disso um pouco tarde, assim, né?
justamente, talvez quando a gente tá para terminar o doutorado, depois que a gente termina o doutorado, quando começa a virar orientador mesmo, né? E aí a gente se dá conta o quão, talvez, politizado, né? A gente tem que ser um pouco mais político em certas coisas e que quando a gente tá lá com a barriga na bancada, a gente simplesmente esquece disso, esquece que existem pessoas ao nosso redor e de como lidar com as pessoas. Com certeza. Acho que a gente acaba focando mais nas discussões químicas, até mesmo nos seminários de grupo e coisa assim, tu foca na química dos trabalhos, né? E aí falta um pouco essas outras questões relacionadas à gestão de um laboratório, né? Ou de um grupo de pesquisa. Acho que serve para os dois casos, né? Exato, isso é uma coisa que eu discuto muito por aqui, sabe? Principalmente com pessoas mais ou menos da mesma idade, ou com, inclusive, doutorandos, pós-docs, que é, principalmente no Brasil, a questão assim, como aqui a gente não tem muito papel do pesquisador, então fica um negócio que acaba atrasando muito os projetos, como por exemplo, eu terminei meu doutorado, fiz pós-doc, eu estou pronto como pesquisador, né? É aquele momento que assim eu estou treinado, profissionalmente eu estou pronto para tocar um projeto de pesquisa, aí, pum, daqui a pouco eu viro professor, eu viro orientador. E no momento que você vira orientador, você tem que participar de comissão, você tem que prestar conta de projeto, você tem que ir atrás de escrever, ir atrás de projetos, né? Então você não tem mais tempo para ir para a bancada e tocar o projeto cai para alunos que estão em formação ainda, né? Então, claro, o papel da formação desses alunos é essencial, né? A universidade tem que fazer isso, né? Mas se você pensa em termos do desenvolvimento do projeto, né, acaba que não vai andar na mesma velocidade se uma pessoa que está pronta, que está treinada vai desenvolver isso. Também eu acho que é uma coisa de tu te desprender dessa ideia. Tipo assim, a ideia desse projeto muitas vezes é do orientador, né? E aí tu tem que dar pra alguém fazer esse projeto, não é tu que vai fazer. E é bem isso que o Jones falou, não vai andar no ritmo que tu gostaria, porque não vai ser feito por uma pessoa que tem a experiência que uma pessoa que tem pós-doc tem. Exatamente. E tu tem que te desprender disso, porque faz parte. Tu também vai ganhar com isso, né? Tu também vai ganhar experiência, eu acho, né? De ser orientador e tudo. Isso vai gerar artigos pro teu grupo e tal. E também tu tá dando a chance dessa pessoa também ter uma formação como a que a gente teve, né? Como um dia foi dado pra gente, né? Com certeza. É importantíssima. A formação, o nosso papel é a formação. Claro. Mas não tem como se desprender totalmente daquela vontade ou daquele pensamento, pô, isso tem que andar mais rápido. Acho que no início é até mais dolorido, né? Porque é tipo, tu pensa o projeto e não é tu que executa. E aquilo de início, tu tem que dar um voto de confiabilidade para uma outra pessoa, de ir lá e fazer determinadas coisas e te mostrar resultados. Acho que no início tu sair do teu papel e começar a acreditar nas outras pessoas, né? Confiar nas outras pessoas, assim, é bem sofrido, digamos assim. Com certeza. Minha visão, assim, em relação ao orientador mudou muito, muito mesmo, sabe? Eu acho que eu como orientada, eu talvez não soubesse exatamente qual fosse o papel do orientador. Se sabia, eu não tinha clareza exata no que um orientador deve fazer e o quanto outras coisas ele tem para fazer, não é? Parece que quando a gente é orientado, a gente espera que a gente seja o ponto central do orientador, né? E na verdade a gente, como orientado, às vezes é mais um entre outros orientandos, sabe? E além dos orientandos, todas as outras atribuições e atividades que o orientador acaba tendo, né? É assim, eu vejo isso, vocês também devem compartilhar, que a gente acaba entendendo um pouco mais os nossos ex-orientadores e supervisores agora, né? Sim, completamente. Sem dúvida. Tem duas coisas que o nosso ex-orientador aí, que a gente tem em comum, né, comentava e que parecia cruel, mas é verdade. Primeira coisa que ele sempre dizia, né, quando a gente procurava ele para fazer um trabalho, né, olha, pós-graduação, a pesquisa, né, é 95% erro, 5% acerto. E outra coisa que ele dizia, né, deve continuar dizendo, por sinal, a minha tese, a minha dissertação eu já defendi.
Eu já sou doutor. Eu já sou doutor, eu já sou mestre. Então, claro, primeiro soa um pouco rude, né? Mas depois, agora que a gente tá do outro lado, quando tu começa a pensar, é isso. Tu não tem como fazer o trabalho pela outra pessoa, apesar de tu ter vontade às vezes, né? Que nem a gente tava falando agora. Com certeza. Fazer esse pensamento, né? Essa frase que a gente escutou dele, né? É um pensamento que às vezes vem principalmente quando você não está muito feliz com seus alunos, né? Pô, né? Às vezes acontece, né? Você quer, o negócio não está funcionando, aí você pensa, tá, vou brigar, pô, eu já sou doutor. É bem isso. A gente espera que o orientador vá fazer um pouco da tua tese, sei lá. E não, ele tá ali para te ajudar em alguma coisa, né? Para te dar conselhos em algumas coisas, mas a tese é inteiramente responsabilidade do aluno, né? O que tá ali, assim, o orientador pode aprovar determinadas coisas ou não, mas quem vai escrever, quem vai formatar, digamos, é o aluno. Como o orientador também não é um editor da tese, em teoria não deve corrigir coisas como normas da BNT, essas coisas assim. O orientador pode dizer para o aluno, faça isso, faça aquilo, né? E se o aluno quer corrigir, ele corrige. Se ele não quiser corrigir, o que o orientador pode fazer? Exatamente, né? Vai te defender daquilo que você escreveu, né? Você tem que ser responsável por aquilo que está escrito ali. Se você acha que tá ok, beleza, é isso. Mas tem um aspecto assim que eu considero muito, muito difícil para um orientador que está começando, é aquela linha entre deixar o aluno andar com as próprias pernas e cobrar, sabe? Isso é muito difícil, né? O quanto às vezes é necessário ser um pouco duro, né? Até onde cobrar. Tem um outro fato assim que como você não tem mais tanto tempo para entrar no laboratório, né? Aí você não consegue ver aquele dia a dia, né? E assim, tentar não ser injusto com as pessoas que estão lá trabalhando, né? Elas estão vivendo aquele dia a dia. Você não está, né? E isso é muito difícil, né? Então, e é outro aspecto que às vezes, enquanto aluno, a gente reclamava do orientador, né? Que era assim, aquela coisa, pô, como é que ele não está vendo o que está acontecendo? Olha, isso aqui não está sendo mal feito, aquilo não está sendo cuidado direito, como é que ele não percebe isso, né? Mas é muito difícil para o orientador ter essa percepção de algo que acontece no dia a dia do laboratório, né? Sim, e eu acho que isso também tem muito a ver, Jones, não sei se tu concorda, eu tenho 5 orientandos nesse momento, e por sinal uma coisa bem interessante, não conheço nenhum pessoalmente, não, um eu conheço pessoalmente, porque eu já conhecia antes da pandemia, então eu tenho 4 orientandos que eu não conheço pessoalmente, e isso já me deixa bastante aflita, mas o que eu ia comentar é o seguinte, como é difícil lidar com pessoas que têm características totalmente diferentes. Então eu acho que isso tem muito a ver com o que tu falou agora, né? Tipo, tá acontecendo tais e tais coisas no laboratório, mas isso tá acontecendo por causa de um dos orientandos, por causa de 2 dos orientandos, enfim, eu percebo que tem essas questões relacionadas à personalidade de cada orientando que é preciso, né, estar atento, assim. É muito complicado fazer essa avaliação, né? O mestrado são 2 anos, né? O doutorado são 4 anos, né? E você manter tudo funcionando, né? Manter pessoas com características pessoais diferentes, com gênios diferentes, né? Dentro desse laboratório, fazendo as coisas andarem, né? E tudo andar como tem que ser, né? É difícil, né? Gerir pessoas, né? É difícil. E como a gente falou no início, não necessariamente algo que a gente foi treinado, né? A gente foi treinado para estar no laboratório, a nossa formação é essa. E aí quando a gente vai para o outro lado, sente essa dificuldade. Mas sabe que essa coisa de alunos com características muito distintas, eu fiz um curso aqui na universidade que era justamente para habilidades de orientação, né? E era justamente para orientadores jovens, né, aprender determinadas coisas, assim, essas soft skills. E aí lá nesse curso, uma das coisas que eles comentaram era que um dos segredos, talvez, de um bom relacionamento entre o orientador e o orientado é justamente o orientador selecionar alunos que estão dentro dos seus princípios, sabe? Fazer uma entrevista inicial e tentar buscar características próximas aos seus princípios. A chance de dar certo realmente é grande, mas isso não acontece, né? Não. Não é a realidade, sabe?
Não é, com certeza não é a realidade. Pelo menos aqui, né? Aqui tem uma peculiaridade que o departamento aqui ele é muito tradicional em química analítica, né? Então, assim, as pessoas que conhecem o departamento muito conhecem por essa fama de décadas em química analítica. Então, isso tem mudado um pouco com o passar dos anos. Mas tem sido difícil para orientadores de outras áreas conseguir alunos aqui. Aí, a partir disso, ainda você tentar selecionar aquele que tem características parecidas com as suas, aí fica muito difícil, não tem jeito. Isso faz também que tenha que ser um pouco psicólogo, né? Tipo um RH, porque tu tem que conseguir selecionar uma pessoa com uma entrevista inicial, assim, e tu tem que ser muito perspicaz para conseguir a esse ponto, né, te dizer, essa pessoa realmente tem características muito similares às minhas e tudo mais. Isso eu acho que funciona mais para esses grandes laboratórios internacionais, sei lá, grandes grupos de pesquisa, né, internacionais, que tipo, tem aquelas bolsas que vem gente de todo mundo. Daí sim, o cara faz uma seleção, né, aí eu concordo que ele tem que ter alguns critérios e esse critério que a Márcia comentou, de repente ele vai levar em consideração, né, tipo, uma pessoa que agregue ao grupo, né. Mas na realidade brasileira, assim, a gente fica super contente quando qualquer aluno nos procura, né? Com certeza. E também, né, pela defasagem das bolsas, né? Então, assim, tá cada vez mais difícil conseguir alunos, né? Então, se o aluno vem te procurar, quem tem a possibilidade de ter a bolsa, é muito raro que o orientador diga não. Uhum. A menos que seja, assim, um laboratório que tenha muitos alunos, que está com dificuldade, né, em termos de espaço físico, e mesmo o próprio orientador está orientando muitas pessoas, mas essa não é a regra, né? Essa é a exceção, né? Uhum. E a gente está num momento muito complicado de bolsas, né? Olha o que aconteceu aqui comigo, um pouco antes da pandemia, abriu uma vaga de bolsa PNPD aqui no departamento. E um doutor formado lá no Rio Grande do Sul, na FSM, procurou para concorrer a essa bolsa PNPD. Ele aplicou e o fator de impacto dos artigos dele, de uma forma geral, eram muito bons, né? E ele ganhou. Então eu fiquei super feliz, eu vou ter um pós-doc. Que legal. E aí veio pandemia, veio cortes na CAPES e as bolsas PNPD não foram renovadas. E cancelaram a bolsa dele. Não conseguiu o pós-doc para trabalhar no meu grupo. E acho que às vezes nem só as questões de bolsa, mas a questão de financiamento para projetos, né? Porque, por exemplo, o aluno consegue uma bolsa para fazer mestrado, doutorado contigo, tu tem que garantir para ele que tu vai ter um dinheiro para ele desenvolver a pesquisa dele, né? O mínimo, né? O mínimo de estrutura, o mínimo de reagentes, você tem que garantir, né? Não tem jeito. E a maior parte do financiamento de vocês, assim, na universidade privada, ela é tanto da FAPERJ, da CAPES, do CNPq, é de fundações públicas, a maior parte do financiamento, ou vocês têm bastante parceria com indústrias, empresas e outras coisas? Não sei se a realidade é diferente um pouco da parte mais das universidades federais. Tem as duas coisas, né? Tem projetos em colaboração com a iniciativa privada e tem financiamento público também. Primeiro, falando um pouco das bolsas. Qualquer aluno que é aprovado na seleção de pós-graduação aqui do programa já tem gratuidade, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa numa universidade privada é vai pagar para fazer o mestrado, vai pagar para fazer o doutorado. Não, ninguém paga, né? Então já tem a gratuidade. E os melhores concorrem às bolsas de agências de fomento, CAPES, CNPq e FAPERJ, né? Tem algumas bolsas FAPERJ também. Em relação ao financiamento, obviamente, a gente concorre a todos os editais de financiamento à pesquisa, CNPq, FAPERJ, mas tem também mais, eu acho que mais, assim, depende muito do grupo, exatamente da linha de pesquisa, mas tem bastante interação com empresa, principalmente aqui no Rio, da área petroquímica. E vocês, como orientadores, assim, como é que é a rotina de vocês na orientação? Quando o aluno chega, vocês conversam com ele, explicam para ele o que vocês esperam do aluno e perguntam, né, para o aluno o que ele espera de vocês? Tem reuniões constantes, tem seminários? Porque isso, por exemplo, foi uma coisa também que nesse meu curso eles falaram bastante de a gente sempre falar o que a gente está esperando do aluno e o aluno falar o que está esperando da gente.
eu como aluna, eu não falava o que eu esperava, e eu esperava coisas, obviamente, né? A gente sempre espera. Sim. E agora eu como orientadora, eu espero coisas do meu aluno. Só que se eu não falar pra ele, ele não vai saber, né? Parece uma coisa simples, óbvia, mas que às vezes essa fala não é tão rotineira assim. É uma coisa simples, né? É a falta de comunicação. E talvez isso seja até um pouco agravado por ser química, por ser uma área de exatas. Não, claro, a gente não tem como afirmar isso, né? Mas talvez a relação entre orientando e orientador na área de humanas seja um pouco diferente, mas a gente também não tem como... É só uma impressão que eu tenho, né? Não tenho como afirmar isso com certeza. Então... Pode ser. Assim, eu, de uma forma geral, eu deixo sempre a minha sala aberta e, assim, a comunicação... Eu tento ser o mais participativo que eu posso, assim, WhatsApp, assim, alguma dificuldade, conversa comigo, tento discutir resultados, mas realmente essa questão de comunicação, de falar para o aluno o que eu espero dele, em geral, eu não faço não, em geral... Você vai, claro, você vai orientando, você diz, vamos fazer isso agora, vamos fazer, né, na sequência, o próximo passo da sua pesquisa é fazer isso, mas ter essa conversa, né, falar o que eu espero e abrir para o aluno falar o que ele espera de mim, isso é uma coisa que, em geral, acho que eu não faço. Não, eu também não. Não, eu também acho que não. Não, assim, mas assim, eu tento, às vezes, falar para o aluno não exatamente o que eu espero, mas colocar prazos e dizer para tal semana tal coisa e tudo mais, assim, sabe? Só que, claro, deixa um pouco mais aberto. Só que às vezes a gente tem na cabeça, né? Por exemplo, sei lá, quero pra semana que vem um capítulo da tese, que seja, né? A gente já pensa, o capítulo vai vir assim, assim, assado, né? E às vezes não fala isso pro aluno. E aí ele vem com o esqueleto do capítulo, sabe? Que ele talvez entendeu daquela forma. Bom, eu tento dar esses prazos, mas eu acho que às vezes eu poderia ser um pouco mais clara no dizer, olha, um capítulo completo dessa forma, assim, assim, assado, sabe? Eu acho que aí tá uma falha da comunicação e que eu vejo que é bem recorrente, assim, tanto pros orientados quanto pros orientadores, né? Sim, eu tento fazer essa organização do tipo, esse mês, que tal a gente faz isso e aquilo? Mas é difícil daí, quando termina o mês, tu dizer, tá aí, e aí? Eu não faço isso. Eu espero a pessoa vir falar comigo. Eu também sou um pouco assim, eu parto do pressuposto que a pessoa vai fazer certo. Uhum. E às vezes, partindo desse pressuposto que a pessoa vai fazer certo, você não guia ela da maneira que deveria ser guiada. Mas... Sim, esperar que o aluno venha falar com o orientador, na verdade, eu acho que isso é sempre uma coisa que o orientador espera. E é uma coisa que o aluno deveria fazer. Na verdade, eu acho que quando eu era aluna, eu às vezes achava que meu orientador devia falar comigo. Sim. Ele não me pergunta sobre o meu trabalho, sabe? Por que não me pergunta sobre o meu trabalho? E pergunta talvez para outra pessoa, sim, porque talvez a outra pessoa tá mostrando o trabalho para ele, não é? Eu às vezes não procurava para mostrar o meu trabalho. E isso é papel do aluno, procurar o orientador para mostrar o que foi feito naquela semana, naquele mês, dizer em que pé que anda o trabalho e o orientador dizer, ok, então agora faz isso e aquilo. Porque se o aluno não procura, o orientador pensa, tá tudo bem, o aluno tá se virando sozinho, não precisa de mim, sabe? Uhum. Só que aí quando a gente tá no papel de aluno, a gente pensa, o orientador não me dá bola. E não vê que ele tem essa outra visão. E o fato, assim, de orientador, no ponto de vista do aluno, não dar bola, pode até gerar, em algumas situações, desânimo no aluno, né? O aluno passa a perder a motivação no trabalho. E isso é outra coisa que tem que ser muito bem gerida e controlada pelo orientador. Sabe que eu vi uma história em quadrinhos esses dias e era pra ser uma coisa ruim na história em quadrinhos. E aí eu pensei assim, nossa, mas eu faço isso, e isso é ruim? Era assim, ó, sabe? Era assim, ó, era o orientando dizendo pro orientador, eu gostaria de discutir meus resultados.
E aí o orientador diz assim, sim, eu vou te mandar uns artigos, sabe? E eu pensei, nossa, eu acho que eu faço isso, né? E eu achei que era uma coisa boa, e daí naquela história em quadrinhos não era pra ser uma coisa boa. Porque daí eu pensei assim, o cara me manda uma parte do trabalho, eu leio, e daí eu já começo a pensar em alguns outros artigos parecidos e tal, que a pessoa poderia colocar ali junto e tal, né? Aí eu tento explicar, olha, esse artigo aqui, tu poderia encaixar aqui, esse artigo tu poderia encaixar ali, quem sabe tu lê esse artigo aqui pra embasar melhor o teu trabalho e tal. E aí deu aquela história em quadrinhos ali, deu a entender que isso não era tão legal. Se tu, por exemplo, manda os artigos e diz pra ele, esse artigo tu pode usar pra isso, aquele artigo tu pode usar pra aquilo, não sei o que, tu já tá de alguma forma discutindo os resultados. Mas acho que às vezes o que acontece é realmente somente enviar o artigo. Sim. E que na tua cabeça como orientador aquilo faz sentido pra uma coisa que tu já pensou. Com a tua experiência de vários anos de pesquisa, né? Mas que às vezes na cabeça do aluno, assim, aquilo... Ele olha pro artigo e pensa, não tem nada a ver com o meu trabalho esse artigo, o que tem a ver? Claro, só o artigo sem instruções ou sem uma discussão sobre ele, aí fica complicado mesmo. Não, mas assim, de uma forma geral, eu acho que isso é uma coisa que eu consigo, com os meus alunos, organizar, sabe? Assim, apesar do pouco tempo atualmente para ir atrás de literatura, para ir atrás de artigo, para fazer revisão, né? Quando eu encontro algum artigo que acho que vai contribuir ou alguma coisa, sei lá, alguma síntese que a gente pode se basear, alguma molécula que a gente pode se inspirar, eu mando, mas aí, assim, nesse momento eu chamo para uma reuniãozinha, para uma discussãozinha aí, nem que seja de alguns minutos, né? Passa na minha sala, vamos falar sobre isso, né? E, claro, quando sobra tempo, assim, eu dou uma olhada aí, dou uma revisada, aí sim, aí eu mando de lotes de artigos, né? Vários que eu tomo. Faço a revisão bibliográfica, tá aqui, porque já tô ajudando, né, cara? Já tô claro. Organizando e achando os artigos importantes para a tese, para a dissertação. Às vezes eu nem leio e eu escrevo no e-mail, pelo título e pelo resumo, acho que se enquadra, mas tu tem que ler e selecionar, porque é bem que o Jones falou, às vezes tu não tem tempo de ler um artigo inteiro e dizer, olha, isso tem a ver com aquele, né? Tem uma coisa que eu acho que é até importante a gente discutir, conversar assim, que é uma coisa que aconteceu comigo chegando aqui no Rio, né? E isso também vai um pouco de encontro com o fato do Departamento de Química da PUC ter muita tradição em Química Analítica e não tem em Química Orgânica. Eu cheguei aqui com um escasso financiamento e sem ter para quem pedir reagente emprestado, por exemplo, né? Porque as pessoas tinham reagentes, mas não os que eu precisava. Né? Então, assim, atualmente eu tenho uma linha de pesquisa que é relacionada à produção de compostos luminescentes, né? E é a minha linha que tem dado mais frutos, né? Então, assim, a partir disso, assim, a gente criou uma colaboração com o Departamento de Física para a construção de OLEDs. A gente tem agora uma parceria com um grupo de química teórica lá do Chile. Que legal. O pessoal lá do Rio Grande do Sul, a gente mandou, agora chegou a pandemia, mas mandou umas moléculas para eles avaliarem como marcador celular. Só que, assim, é uma linha dentro da química orgânica que eu sabia muito pouco, sabia quase nada, né? Assim, no final do pós-doc, trabalhei com algumas moléculas luminescentes, mas não tinha um background, assim, de entender, de saber a teoria por trás ou compreender muito disso. Só que eu cheguei aqui, tinha um pesquisador, um professor aqui, que era um químico analítico, que desenvolve metodologias baseadas em luminescência, em fluorescência. Aí a gente conversou, é aqui que a gente vai colaborar. Então, assim, eu acabei me moldando a minha linha para aquilo que eu conseguiria desenvolver aqui. E outra coisa, por exemplo, é essa minha atuação, que eu mencionei para vocês, nesses projetos com petroquímica, né? Isso nunca foi a minha área de formação, só que caracterização de compostos orgânicos foi o que eu fiz a minha vida toda, né? Então eu posso contribuir dentro desses projetos fazendo caracterização por RMN, fazendo caracterização por infravermelho, né? E também tenho me moldado a isso, né? Então, assim, é uma coisa que nesses tempos de difícil financiamento, né?
a gente tem que fazer. O orientador novo, o pesquisador novo, não bem estabelecido, tem que fazer, né? Para onde que eu vou, para onde que eu consigo atualmente, né? Claro, uma vez estabelecido, dá para tentar, né, abrir o leque, dá para tentar, talvez, pensar em alguma outra linha que inicialmente era a expectativa. Sim, acaba por ser tudo novo para ti, digamos, porque além da orientação, que é uma coisa nova na tua vida, é uma área de pesquisa nova também. Acho que a Nath está passando por isso também nesse momento, que está numa área de pesquisa nova. E isso é mais desafiador ainda, né? E claro que, por exemplo, eu agora aqui estou orientando coisas que são mais ou menos dentro da minha área, mas eu não oriento pessoas. Minha formação é química e eu tenho 4 alunos de mestrado e uma orientação de doutorado. E todos são de engenharia dos materiais. Claro que não é uma mudança completa de área, mas é sempre um desafio, né? Então, Jones, para finalizar o nosso programa de hoje, gostaria de dar algum recado aí para a nossa audiência? Bom, eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade e gostaria de dizer também que a pós-graduação em Química na PUC-Rio está aberta. Vocês podem fazer as inscrições, a prova, tanto a prova quanto a entrevista, elas vão ser feitas online. Então tem essa oportunidade, né? Então, reforçando que a pós-graduação da Química ela não é paga, né? Todo mundo que é aprovado no processo seletivo ganha o curso, né? E os melhores colocados concorrem a bolsas das agências de fomento. Certo? Então, de novo, obrigado, Márcia, obrigado, Natália. Foi um prazer estar aqui falando um pouco desse papel do orientador com vocês. Obrigada, Jones. Então, muito obrigada, Jones. Te agradecemos. Márcia, alguma mensagem final para hoje? De mensagem final, eu só quero dar Feliz Natal para os nossos ouvintes e Feliz Ano Novo, porque esse é o nosso último episódio dessa temporada e voltaremos somente no ano que vem. Então eu desejo boas festas também para todo mundo. E você, ouvinte, tem clareza sobre o papel do orientador? Você se vê na posição de orientador? Deixe seu comentário, conte sua história. Todas as divagações são bem-vindas. E agradecemos também ao nosso editor Lucas Roxo. E para ficar ligado nos novos episódios, ou seja, na 3ª temporada, siga o podcast Divagação Científica no YouTube e no Instagram. Curta e comente. E ano que vem estaremos de volta! volta! Muito bem!